Olá, gente. Esse é o programa Pontuando Banner Saúde Mental. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para um papo muito interessante, uma conversa muito interessante entre eu, Sônia Marques, Sandra Vizentim e a nossa convidada de hoje, que é a Deise Vargas. Deise Vargas, falei seu nome certo? É isso mesmo? Souza. Desculpa, Deise. Gente, então olha bem, o papo vai ser muito interessante. Eu vou fazer uma pré-eleção inicial e nessa pré-eleção eu vou jogar o tema. A nossa convidada de hoje tem um currículo muito bacana. Mas antes disso, deixa eu cumprimentar todo mundo. Boa noite, Sônia. Boa noite, Sandra. Boa noite, Deise Souza. Boa noite todo mundo. Boa noite a todo mundo. Beleza? Boa noite. Obrigado. Então você está vendo aí 3 rostos bonitos e um não tanto, né? Eu vou fazer a leitura, mas só depois da nossa vinheta. Em 1 minuto eu volto. Muito bem, gente, olha só. O nosso papo aqui é o futuro do trabalho e as implicações na saúde mental. Olha que nós tivemos um bate-papo, um preâmbulo aqui de bate-papo, e conversamos coisas muito interessantes que a Deise vai explanar um pouco mais. Mas antes da Deise, eu vou passar a palavra imediatamente à Sônia Marques, que é a pessoa da gestão. Ela vai passar a palavra depois para a Sandra, que é a pessoa da mentoria do trabalho, também está ligada à gestão, e depois nós vamos ouvir as preleções e vamos fazer um debate aí com a Deise. A Deise é Deise Souza, ela é psicóloga, pós-graduada em gestão de pessoas e com mestrado em administração, com foco na estratégia e comportamento organizacional. A gente vai falar do trabalho, vamos falar de organizações. Ela tem 15 anos de experiência na área de gestão de pessoas e ela tem um rostinho jovem, mas ela já tem 15 anos na área de gestão de pessoas. Atualmente ela é head da área de empresas de tecnologia e também atende como psicóloga e como mentora de carreira. O nosso tema aqui, então, é o futuro do trabalho e as implicações na saúde mental, e a gente vai fazer 5 tópicos na nossa evolução. Mudanças de tendências no mercado de trabalho, impactos destas mudanças no mercado em diferentes categorias, as competências necessárias para o futuro, as implicações de todas essas mudanças na saúde mental, na saúde do indivíduo dentro da organização e mesmo fora dela, porque o trabalho ocupa muito tempo do nosso dia. E como se preparar para essas mudanças. Esse vai ser o nosso tema, um tema voltado para a gestão, mas algo da psicologia, para a gente poder entender. Ora bem, historicamente, o mercado de trabalho é influenciado por questões culturais, é óbvio, que alteram o estilo de vida, além de evoluções na tecnologia, passando por mudanças mais ou menos profundas. Nós vivemos uma agilidade sem precedentes proporcionada pelo compartilhamento de saberes e a democratização do acesso à rede mundial dos computadores. Nós estamos, inclusive, fazendo isso aqui agora, né? Essa mudança gerou um cenário de desenvolvimento de ferramentas digitais em velocidade bastante acelerada. Assim, a chamada quarta revolução industrial chegou muito mais rápido do que as demais. Ela chegou até nós mais rápido e modificou mais rapidamente também, sendo identificada na década de 2010 e agregando novas tendências ao mercado de trabalho. Apesar de contribuir para a modernização do setor, uma das áreas mais afetadas por essa revolução industrial é o próprio mercado de trabalho. Isso porque toda a tecnologia disponível hoje para a indústria 4.0 pode ser usada para substituir a mão de obra humana em diversas tarefas, embora possam surgir outras tarefas que essa mão de obra possa ser aproveitada também. As empresas realmente imersas nessa nova realidade já conseguem descentralizar sistemas antes operados apenas por profissionais muito qualificados, por exemplo. Uma vantagem para a indústria é o armazenamento de dados e arquivos em nuvem, o que reduz a necessidade de espaço físico, mas também de funcionários para esse serviço. E a produção em série de empresas inseridas no conceito da indústria 4.0 torna suas operações mais rápidas, flexíveis, com resultados mais lucrativos.
De acordo com a pesquisa O Futuro do Trabalho, divulgada em 2016, a indústria 4.0 e suas transformações não irão apenas extinguir muitos postos de trabalho, elas vão criar funções também, cargos em diversos outros segmentos do setor industrial. Existem boas e más notícias. O futuro do trabalho é tecnológico. E o profissional do futuro é aquele que potencializa suas características humanas, quais sejam pensamento crítico, inovação, colaboração, flexibilidade cognitiva. Tecnologias como automação, robótica, realidade virtual, biotecnologia, impressão 3D e inteligência artificial elevaram as máquinas a uma potência inédita do trabalho. As mudanças em curso são muito grandes. Estima-se que 65% das crianças que estão hoje no ensino primário, neste momento, terão empregos completamente novos quando entrarem no mercado. E eles já começaram a surgir, de cientistas de dados a desenvolvedores de apps, pilotos de drones, entre outras coisas. E 75 milhões de postos de trabalho atuais podem ser deslocados na divisão entre humanos, máquinas e tecnologias, nessa ordem. Entre outros 133 milhões de novos papéis podem surgir ao mesmo tempo, concluiu as pesquisas do Fórum Econômico Mundial, que em uma de suas reuniões globais e relatórios de peso, como The Future of Jobs, nos repassa que há um consenso. É preciso se preparar profissionalmente para uma nova era que será marcada pelo aprendizado contínuo, conhecido como lifelong learning, por grandes disrupções e pela importância de habilidades fundamentalmente humanas. Diante dessas e outras questões que serão abordadas neste programa, quais serão as implicações disso tudo na saúde mental? Nós vamos estar preparados? Então, essa é que é a colocação inicial. Eu passo aí, esse texto é um texto que eu fiz, aquele Frankensteinzinho, né? Fui montando de várias visões, inclusive de algumas que são organizações que fizeram os seus papers para estudo das pessoas na internet, e eu me aproveitei, me apessoei assenhorei desses textos. E com isso eu agora passo para a Sônia Mara, ela depois, por favor, passe para a Sandra, e vamos até a Deise para saber a opinião dela. Sandra, fique à vontade. Me trocou. Gente, olha, Deise, satisfação imensa você estar aqui com a gente, tá? Guardo com muito carinho lá em Belo Horizonte, eu chegando na sala de aula, não conhecendo ninguém, nós fizemos um curso juntas, eu e a Deise, e aí ela olhou, o nome do professor fala assim, quem vai fazer trabalho em equipe, em duplas? A Deise olhou para mim e falou assim, Sônia, vamos fazer juntas? Então, eu não esqueço isso, Deise, foi em 2014, e quanto aprendizado eu tive com você lá, tá? Aí, aquelas coisas que a vida traz pra gente, as pessoas que a gente gosta muito, né? Quando foi um belo dia, cada uma foi pro seu canto e tal, a Deise liga para mim, Sônia, eu vou morar em Juiz de Fora, você ainda está aí? Eu falei, opa! Então, que esse network, né, que essa rede de relacionamento se fortaleça cada vez mais, e eu gosto muito de te ouvir. Então, obrigada, seja bem-vinda, e é uma satisfação você ter aceito o convite para estar aqui com a gente hoje, tá bom? Vamos ouvi-la, né? Zé Roberto, obrigada, Sandra também, pela parceria aí, tá? Com você, Sandra. Boa noite, pessoal, boa noite, Zé, boa noite, Deise, Sônia, muito obrigada, Deise, pela oportunidade, né, de te escutar. A gente já se conheceu pessoalmente, outra oportunidade, né, em outro evento em maio, e foi muito bom. E é igual a Sônia falou, a gente tem essa transgeracional aí, com muita coisa para aprender, né, com muita conteúdo para a gente trocar e crescer junto nesse futuro do trabalho, que aqui está o encontro de gerações, que é exatamente o que a gente fala, né, no tema, e é a coerência que a gente procura trazer no programa, né, Zé Roberto? Espero que os internautas gostem também. A nossa preocupação aqui é manter, inclusive, a nossa saúde mental, né? Porque quando a gente fala de esse encontro intergeracional é muito interessante, né? Você vê que as visões, eu tenho certeza que a Deise vai trazer algo bem fresquinho, né? Eu para vocês duas, você, Sandra e Sônia, vocês duas já é uma geração, né? Já existe uma diferença de geração. E a Deise, ela estaria na geração dos meus filhos, né?
Até mais jovem, até mais jovem. Meu filho mais novo é um pouco mais velho que você. Mas, ô Deise, a gente vai deixar você à vontade aí, e o primeiro tema aqui, o primeiro tema aqui que eu gostaria que você começasse falando é quais são realmente essas mudanças que você está percebendo, tá? Fique à vontade, a hora que a gente quiser intervir, a gente vai fazer assim com a mão, tá bom? Beleza, que bom, a ideia é realmente a gente fazer um bate-papo. Boa noite para todo mundo, né, agradecer primeiro o convite, acompanhei o trabalho de vocês aí, vi outras lives super bacanas, me sinto honrada de ter sido convidada, agradeço aí também a Sônia, né, a gente se conhece de longa data, lá como ela falou, a gente foi fazer um curso, se conheceu. Quando eu mudei para Juiz de Fora, a primeira pessoa que eu pensei foi quem eu conheço de Juiz de Fora? A Sônia. E não conhecia ninguém aqui, a Sônia prontamente me recebeu de braços abertos, já me apresentou a Sandra, agora me apresentou o José Roberto, já me levou para sair aqui, já me apresentou o Juiz de Fora. Então, muita gratidão, Sônia, é um prazer estar aqui com você, sempre aprendo muito com você também com a Sandra e agora conhecendo o José Roberto. E até eu vim para aí Juiz de Fora, né, a gente falando do futuro do trabalho, nada melhor até do que explicar, né, eu vim para Juiz de Fora porque eu comecei a trabalhar remotamente, então dentro do trabalho remoto, meu marido passou em um concurso aqui em Juiz de Fora, veio para cá, como eu estou trabalhando de forma remota, tanto na empresa que eu trabalho, quanto os atendimentos que eu faço, então eu posso morar em qualquer lugar, vim para Juiz de Fora. E dentro disso, o José Roberto até perguntou aí, né, sobre essas implicações, sobre as tendências, o que vem acontecendo, e assim, o mercado mudou, assim, a forma como a gente entende o trabalho vem mudando com o tempo, mas a gente teve um marco aí da pandemia que acelerou de uma forma tendências que talvez, né, que a gente teria 20 anos depois, ou algumas empresas iam implementar talvez em 5, 10 anos, como o trabalho remoto, por exemplo. Isso acelerou muito essas mudanças, então a gente está vivendo aí, a gente está acompanhando agora um período, né, pós-pandemia, ao mesmo tempo que a pandemia não foi totalmente embora, mas, assim, a gente tem se adaptado a uma nova realidade, e é uma realidade que veio para ficar, como o trabalho híbrido, o trabalho remoto, por exemplo, e ao mesmo tempo que a gente tem uma série de mudanças tecnológicas que foram aceleradas em relação a isso, né, como eu falei, o mundo mudou, e quando a gente fala, por exemplo, de trabalho, tem uma frase que eu gosto muito que é, não existe vida profissional e pessoal, existe vida. E a gente está falando de vida, né? O trabalho ocupa boa parte do nosso tempo, da nossa energia, a gente se capacita, a gente é educado para o mercado de trabalho, e não só como parte financeira, que, claro, né, é imprescindível, mas também como propósito, como uma forma de se colocar no mundo ali, né, o trabalho. E o que a gente tem, né, de cenário? Ao mesmo tempo que a gente tem, há muito tempo aí, a gente ouve, as máquinas vão substituir o trabalho humano, as máquinas, isso assim, desde quando era criança, a gente ouvia isso, inclusive na escola. Então, assim, muita gente foi até um pouco cético, né? Fala, não, mas será que isso realmente vai acontecer? E o que a gente observa, né, gente? Até então, a gente tinha muito as máquinas complementando o trabalho dos seres humanos. Então, por exemplo, a gente ainda tem, né, por exemplo, você tem um carro, e aí você coloca o GPS está complementando aí o trabalho de um motorista, por exemplo. Daqui talvez 10, 20 anos a gente está aí com um carro autônomo, e aí é máquina complementando máquina. E a gente está falando de uma verdadeira transformação, né, aí é um primeiro ponto que a gente tem que falar, que atinge totalmente as pessoas, que é a parte financeira, a gente está falando de empregos que sim, vão desaparecer. Ok, muita coisa vai migrar? Sim, muita coisa vai migrar, mas a gente está caminhando para, como eu falei, máquina complementando máquina. A gente está falando, por exemplo, de inteligência artificial, né? Então, a gente tem uma mudança aí, primeiro de empregos, surgem novas profissões, outras vão desaparecer e outras vão ser modificadas totalmente. Então, e isso é algo que está vindo para ficar. A gente tem também a forma como a gente trabalha, né? A gente está caminhando aí para você trabalhar onde você quiser, como você quiser, em que horário você quiser.
Então, a gente está caminhando muito mais para relações de trabalho cada vez mais flexíveis. E aí, é bom ou ruim, né? Tem o lado bom ou ruim. E outra coisa, é bom ou ruim para quem? Sabe? A gente tem aí, por exemplo, talvez para uma mão de obra mais especializada, que está nesse lugar de escolha, olha, realmente eu vou poder escolher onde trabalhar, como trabalhar, e inclusive, né, me capacitei para isso, eu estou no mercado que ainda é muito demandado, acaba que é um profissional que vai ter um poder de escolha muito melhor, e inclusive uma flexibilidade muito maior. Ao mesmo tempo, você tem trabalhos, às vezes, né, mais operacionais, por exemplo, que a gente está falando de trabalhos que vão deixar de existir, e às vezes essas pessoas, o que elas vão fazer? A gente vai ter realmente, talvez, menos empregos, né, e aí vem, né, algo até mais sociológico, como que os governos estão se preparando para isso, né, porque vai chegar um momento que, assim, a gente sabe da importância do trabalho até promover a economia e inclusive, da vida das pessoas. E aí, alguns discursos, às vezes até ideológicos, que as pessoas tinham, né, por exemplo, de ter uma renda mínima, essas coisas, e muita gente critica. Exatamente. Começa a chegar um momento que, assim, os governos realmente vão precisar começar a olhar isso com a diminuição dos empregos, né? Então, esse é um dos pontos. Por outro lado, você tem aí uma forma de vida, de pensar o trabalho, talvez com muito mais significado para muita gente, né? Olha, eu vou poder, sei lá, trabalhar de uma forma mais flexível, eu vou poder trabalhar onde eu quiser. Por exemplo, eu estou no trabalho remoto. Para mim, Daisy, dentro da minha vivência, é o que a gente fala para quem, né? Eu tenho uma estrutura que eu posso trabalhar em casa, eu tenho, né, tem gente que não tem essa estrutura, ou tem gente que, né, por exemplo, imagina uma mãe ou um pai com 3 filhos em casa, que tem que lidar com um trabalho remoto, com 3 filhos ali, ao mesmo tempo os 2 trabalhando no mesmo espaço, porque o espaço apertado é diferente. Mas, assim, a gente caminha para algo, né, e isso vai aumentando com o tempo, de algo totalmente disruptivo, né, porque as pessoas vão poder estudar onde elas quiserem, trabalharem onde elas quiserem, que tem o lado bom, porque, por exemplo, e aí a gente fala de uma mudança radical de vida, e aí pensando do psicológico das pessoas, imagina o seguinte, hoje, ou o que a gente viveu aí há 20, 30 anos atrás, o que a gente tem? Talvez uma cidade como Juiz de Fora. Várias pessoas, às vezes, de cidades menores, vêm estudar em um polo, saem das suas residências, saem do seu convívio familiar para estudar num polo, ou nessas grandes cidades, São Paulo, Belo Horizonte, Rio. Então, assim, você tem uma imigração também para grandes polos, e a gente está falando de uma mudança de vida, de adaptação e de tudo, que talvez, né, olha como que uma coisa como o trabalho remoto já impacta totalmente na vida das pessoas, ou educação remota. Talvez daqui a um tempo, a gente está caminhando, né, já está vivendo um pouco isso, as pessoas começam a morar talvez mais próximo das famílias. Vou poder continuar morando lá na cidade que eu nasci, porque eu não vou precisar sair para estudar, ou sair para trabalhar, porque eu posso trabalhar remoto. É um exemplo. Com isso, sei lá, hoje a gente tem aí a população tendo, talvez, né, que faz ensino superior e talvez não tendo filhos ou tendo um filho. Será que se essa pessoa continua com a vivência familiar, por exemplo, eu tenho avó, agora eu estou na mesma cidade, será que eu vou poder também, eu vou começar a ter uma estrutura familiar diferente? São coisas que a gente pensa, assim, que de um ponto só, você tem toda uma estrutura que você tem que pensar. De governo, por exemplo, uma cidade polo, por exemplo, já tem que começar a pensar sobre isso, né? Olha, pode ser que, se esse é meu diferencial, eu tenho que começar a pensar a minha economia para isso, ou quanto as pessoas que não precisam estar aqui por trabalho, por educação, vão querer estar aqui, é um ponto. Familiar, porque tem uma mudança familiar aí, né? De educação, inclusive, de tudo, e pessoal, porque, assim, a pessoa começa, talvez, a ter um estilo de vida muito diferente, que tem prós e tem contras, né? Tem os prós, que talvez, a autonomia, a flexibilidade, isso, né? Dentro desse recorte de pessoas que estão no nível de especialidade que elas têm, né? Que podem, ou até mesmo de mercado, né? Que tem que vão poder continuar trabalhando remoto. E, ao mesmo tempo, você tem aí
várias perspectivas de carreira e de vida pessoal. Então, uma coisa só no trabalho, a gente vê que muda a sociedade como um todo. Deise, e assim, interessante que eu já li projeções que as pessoas vão ter menos filhos, e agora você está trazendo para a gente que a gente pode voltar nessa história e ser o contrário, porque se eu estou morando próximo da minha família, não tem mais tanto que viajar, né, então, a vida é verdade. Pode ser, né, a gente vai conhecendo, né, Sônia? Daqui a uns 5, 10 anos, né, pode haver essa diferença, né? Inclusive tem essa história da pirâmide se inverter, vão ter mais idosos, porque os jovens não estão querendo ter mais filhos e tal, mas essa pode ser a percepção da nossa geração, não que, de fato, vai ser daqui a uns tempos. Interessante. E tem um contraponto também, Deise, na sua fala, que eu pensei também uma outra posição, uma outra postura, forma de ver. Por exemplo, quando a pessoa, aqui por ser uma cidade, né, nascida e criada em Juiz de Fora, então metade da turma da faculdade, das 2 faculdades que eu frequentei, metade da turma não era juiz-forano, né? Então, eles falam da quantidade a melhoria, a qualidade de vida em termos, não qualidade de vida na correria, mas o quanto a vida deles, o pensamento ampliou, eles tiveram uma amplitude de conhecimento, conhecer uma nova forma de viver, aumentou o círculo, networking, então conheceram bares, conheceram profissionais, profissões que às vezes numa cidade menor não tinha. Então tem esse contraponto também, você vai ficar numa cidade pequena com uma qualidade de vida sem correria, e se você muda para uma cidade maior, você vai ter conhecimento de novas oportunidades, novas profissões que uma cidade pequena não tem. Então, assim, se não se tratar de alguma coisa remota, né? Se tratar de alguma coisa física, igual a gente fala a tecnologia, ela anda junto com a criatividade. Então, se o ser humano que não for criativo, ele não vai participar desse mundo. Ele vai ficar nessa mão de obra que a gente fala tradicional, né? Então, vai ficar uma coisa assim, ele tem que se capacitar também junto com a tecnologia, não ficar só naquela coisa, porque tem gente, não quero nem aprender o WhatsApp. Até hoje tem gente que não quer nem instalar o WhatsApp no celular. Poxa, como é que você vai trabalhar se hoje tudo é reunião WhatsApp? Se todas as comunicações de uma empresa estão no WhatsApp? Eu estou desempregado. Pô, vai ficar desempregado um bom tempo, eu sinto muito. Então, assim, até onde vale a pena, quais são os contrapontos, né, de todo esse trabalho remoto, de uma cidade maior, de uma cidade menor? São vários, igual como a gente estava dizendo, né, vários benefícios e várias dificuldades, vamos chamar assim. Toda mudança tem benefícios, né? E ganhos e perdas, né? Agora, eu acho que a gente pode olhar para algumas sociedades que já estão estabelecidas e que já estão tecnologicamente avançadas. Mais uma vez, vou citar o exemplo aqui da China. A China está fazendo um trabalho para manter o homem do campo no campo, né? Porque não tem lugar dele para ele na cidade. E ela precisa da produção do campo, porque ela tem muitas bocas para alimentar. Então, o que ela está fazendo? Ela está levando a tecnologia para o campo. Então, lá você tem o 5G lá, você tem velocidade de internet. Em algumas regiões geladas, na Islândia, na Rússia, na própria regiões... A Mongólia, eu não digo que não é um lugar muito adiantado, mas na própria China, alguns lugares gelados em que as pessoas vivem próximo de casas de gelo, eles têm lá computadores, estão lá com a web trocando informações, né? Quer dizer, então, esse nível de conhecimento vai chegar às pequenas comunidades, e essas comunidades vão estar próximas dos seus familiares e tudo. Agora, eles não vão deixar de ter conexão com os grandes centros e com as grandes ideias e com as grandes mudanças. E esse tipo de intercâmbio, esse tipo de mudança é muito importante, realmente, que você está falando aí. Agora, eu me preocupo com a perda de contato pessoal, porque o contato pessoal ele é uma escola, né? Informação escrita é diferente da informação quando você faz leituras nos gestos, nos locais. A Sandra estava falando aqui, quando as pessoas saíram das suas cidades e foram para outras cidades, elas descobriram outros mundos, outras formas. Até conosco, né, quando a gente vai igual a esse curso de BH das duas, né, quando a gente participa de um evento fora daqui de Juiz de Fora, a gente já conecta com tantas pessoas, é uma conexão tão bacana. E você faz outras mesmo morando leituras. numa cidade, né, média, assim, de 700 mil habitantes, a gente conhece uma gama, né? Quando vai em um evento em BH, Rio, né? É muito bacana. Até o cheiro diferente faz diferença.
Ô, gente, mas eu queria resgatar um assunto aí que a Deise comentou, que é os governos não estarem preparados, né? Eu estava lendo um artigo aqui, que foi publicado na época Negócios, em 2019, mas eu tive acesso a ele há pouco tempo. E o título é o seguinte: uma nova classe de pessoas deve surgir até 2050, a dos inúteis. Por quê? O negócio é sério, gente. Eu acho que ele já existe há muito tempo, hein? Não, mas agora é defasado tecnologicamente, que não vai acompanhar. A Deise falou aí do trabalho como formatador da identidade. A gente conhece uma pessoa, primeira coisa que você fala, eu conheci fulano, ele é médico, ele é dentista, ele é administrador, a pessoa não vai ser nada, porque não vai estar, pelo artigo aqui, e aí quem está falando aqui é aquele escritor, o Harari, da Universidade Hebraica de Jerusalém, o que ele fala, né? Que as pessoas não vão conseguir acompanhar as máquinas, e aí é onde você citou aí a renda básica universal, ele está defendendo isso aqui. Os governos vão ter que estar preparados, porque não vai ter ganho. E aí, da onde vai vir a satisfação? Ele chega a falar até das religiões, e aí ele fala dos judeus ortodoxos, que né, eu conheci Jerusalém, e realmente é assim, eles ficam lá andando, tem toda uma ideologia da religião, e necessariamente eles não trabalham, o governo que dá algum tipo de incentivo, e nem por isso eles são infelizes. Mas por quê? Porque se apegou à religião. Outros vão se apegar ao metaverso, ou seja, a pessoa vai ter que descobrir, né, uma nova forma, porque trabalho do jeito que a gente conhece, a máquina, cada vez que passa, o que você falou aí, né, homem complementando o trabalho da máquina, máquina complementando o trabalho, até que vai chegar máquina com máquina. E vão ser poucos homens por trás disso aí. Eu sinto isso, gente, eu dou aula há 26 anos, a gente ia visitar, posso falar aqui, a ArcelorMittal, aqui em Juiz de Fora, e aí quando a gente ia levar alunos na área de produção, cearia, perfilaria, você via gente trabalhando. Nos últimos anos que eu fui levando aluno lá, você não via mais ninguém trabalhando, gente. Não precisou de pandemia, não. A coisa foi assim, pontualmente em alguns setores. Aí você via um operando uma máquina, mas você andava, e lá você anda mesmo, tanto é que você tem que ter ônibus para fazer a visita técnica lá, porque você fala, nem com boa vontade você consegue ir a pé, né, para conhecer os setores, e não vê ninguém. Sabe, muito pouco ser humano. Hoje é um funcionário para a função. O que antes isso, a última visita que eu... área, agora é um. E a visita que eu fiz lá foi antes da pandemia. Depois da pandemia, eu não fiz nenhuma visita técnica com faculdade, com aluno. Então, assim, realmente é assustador isso. Né, dá uma ânsia da gente se matricular em tudo quanto é curso que aparece aqui na internet, para a gente não ficar fora do mercado, porque realmente é assustador. Né? Você vai viver de quê? Vai viver de quê? Todo mundo vai para a informalidade? Vocês acham, Deise, qual que você acha que seriam os setores mais impactados com essa mudança? Há vários. Indústria, a gente já vive isso, né, de automação na indústria. Essa parte mais automotiva também, né, mas que a gente pode automatizar mais de processos, na indústria, e o impacto é gigante. A gente tem aí, né, futuramente carro autônomo, então você tem motoristas, todos os trabalhos operacionais, a gente já vai ter automatização. Só que a gente tem também a inteligência artificial, que aí a gente está falando, porque às vezes as pessoas pensam no futuro do trabalho e pensam muito só no que vai automatizar, trabalho manual, não pensa, às vezes, trabalho intelectual, mental, especializado, que vai ter um grande impacto. Então, por exemplo, inteligência artificial já vai conseguir, sei lá, corrigir milhares de redações em poucas horas. Então, você tem áreas, né, jurídica, porque imagina tudo aquilo. Primeiro, automatizado, que é operacional. Segundo, tudo aquilo que você trabalha com um grande volume de dados, e são dados repetidos, vão poder ser automatizados. Então, imagina, processos, aí você pega até mesmo um médico que vai fazer um diagnóstico. Se você tem um grande volume de informações ali, né, vai chegar um momento que a inteligência artificial, ela já consegue, né, a gente já tem inteligência artificial que consegue diagnosticar doenças. O que vai ser a diferença do profissional, né, que realmente não é substituível? É aquilo que tem a ver com coisa nova. Então, imagina mesmo um médico. Um médico, ele vai trabalhar em parceria com a inteligência artificial, mas se é uma coisa totalmente nova, ou algo que precisa conectar várias coisas que não tem uma ligação clara, por exemplo, você não tem
talvez uma doença que você pensa uma gripe, aí você tem aquele conjunto de sintomas ali interligados, que é sempre assim, inteligência artificial, ok, ou até mesmo um câncer. Só que pode ser que tenha situações novas que isso, a inteligência artificial ela não tem a criatividade, se ela não vai conseguir fazer. Imagina uma área de publicidade, por exemplo. Publicidade, o legal da publicidade é novidade, né? Mostrar aquilo que ninguém viu. Isso aí não vai ser substituído nem tão fácil. Talvez a área jurídica, a parte mais de processos mais repetitivos, aquela coisa mais, os mais complexos que exigem, por exemplo, múltiplos conhecimentos, alguma coisa, ou criatividade, isso continua com o ser humano. Mas fora isso... Uma vez eu vi uma palestra do Valdez, lembra do Valdez Ludwig? Ele sumiu, né? Eu vi uma palestra dele falando sobre, imagina um engenheiro com um papel manteiga e um nanquim. Né, ele está desempregado? Eu estou repetindo o que ele fala na palestra. Aí todo mundo, né, está desempregado. Ele não está desempregado. Por maior que seja a política governamental de empregar esse cidadão, o emprego dele que sumiu. Não vai ter política nenhuma governamental que vai fazer ele ser inserido no mercado. Então, mas isso a gente que é mais da antiga, né, veterana, vamos assumir, a gente já ouviu isso desde. Só que o pessoal custou para... Não acreditou, né, que fosse chegar tão rápido. E a pandemia, como diz a Deise, acelerou esse processo. E aí, onde que você vê? A Deise outro dia conversando comigo. A Deise outro dia conversando comigo, que o profissional da área de TI dificilmente manda currículo. Eles são pescados. Então, quer dizer, o pessoal não se preparou. Ninguém viu isso como, peraí, deixa eu me especializar nessa área aqui, porque isso aqui que vai ser o... Mas eu posso fazer um contraponto? Olha só, eu fiz um programa aí que eu vou até pedir para vocês, pelo amor de Deus, que assistam ele, chama Medicina do Amanhã. Sabe por causa de que eu estou pedindo? Porque eu já coloquei no YouTube 2 vezes, o robô do YouTube vem e diz que eu falei uma palavra ligada a um medicamento, tira o programa do ar, eu estou com 55 visualizações, foi um programa que me deu um trabalho danado. Tira a palavra medicina, tenta substituir a saúde da manhã. Porque com esse negócio da censura, tá demais. Tem coisa que eu coloco para deficiência, ele censura falando que é coisa de política, um vídeo de pessoas com deficiência. Para ser sincero, Sandra, eu até já desisti, sabe? Eu conversei com uma mocinha, a mocinha veio conversar comigo, foi muito delicadinho, tudo, falou, quer saber de uma coisa, eu vou largar isso para lá, porque eu já, pelo jeito eu entrei num vespeiro, mas vamos voltar para cá. Aí esse médico que eu fiz o ensaio sobre o texto sobre o livro dele, ele fala o seguinte, que a gente precisa de resgatar, por exemplo, em termos de medicina, ele fala da alta tecnologia. Eu já tinha feito um vídeo sobre exames de imagem, tecnologia, essas coisas. Eu mais ou menos conheço isso razoavelmente, por leituras, não de vivência, de leitura, não sou da área médica. Mas, assim, então eu sei que a coisa é muito automatizada, a coisa é muito cheia de dados, é uma tecnologia imensa, aliás, é uma tecnologia imensa, eu vivi isso esses últimos meses aí, por causa de questões de saúde, de família e tudo, e já conheci e tal. Bom, então o que ele fala? Ele fala assim, nós temos que nos adaptar, como nós aqui estamos falando, nós temos que nos adaptar ao futuro, saber interpretar como que esses exames, quais são as notícias, o que esses exames, essa qualidade de tecnologia vai trazer para nós, cidadãos e a classe médica. Mas nós temos que resgatar o médico da família. Por que o médico da família? Porque o médico da família é aquele que está próximo de você, ele acompanha a sua família, ele sabe, por exemplo, que você tem um avô que tem uma tendência, uma irmã que tem uma tendência, uma mãe que tem uma tendência, e que você pode tê-la também. E isso diferencia você das evidências da generalidade. A medicina baseada em evidências, ela pega o geral, entendeu? E ela deixa o particular para lá. Outra coisa, a interlocução entre o médico da família e a pessoa da família é maior, é um olhar no olho, ele passa a ser um amigo. É igual quando você tem um advogado, que você meio que chora as mágoas com ele lá, para ver se a lei te ajuda e tal, se você tem... Por quê? Porque ele está entendendo o seu lado, né? Ele está fazendo uma defesa convicta das suas necessidades. Então, é onde eu falo que a tecnologia ela não substitui a proximidade e o olhar. Né? É uma questão psicológica, né? Existe um aprendizado quando você está olhando para as pessoas, está vendo que os olhos dela dizem, os cheiros, os odores, o tipo de cabelo, o andar, isso tudo, esse bailado da vida, ele não está presente no mundo digital. Então, a gente não pode ser, assim,
muito futurista, ou por outra, muito tecnológico, né? Eu acho que existe meio termo. E eu estou fazendo esse contraponto porque esse médico colocou uma realidade muito interessante. Eu não estou defendendo simplesmente o livro dele. No texto eu falo isso, no vídeo. Eu não estou defendendo o vídeo dele assim, como se fosse uma verdade absoluta. Ele fala de dieta mediterrânea. Teve uma vez que eu fui almoçar num ambiente lá que era mediterrâneo, achei tudo uma porcaria, não gostei nada daquilo. Mas esse é o meu pessoal, tá? Eu particularmente não gosto. Né? Eu fui comer lá, odiei, falei com a minha mulher, nunca mais eu como essas porcarias, vocês comem eu não como. Mas é uma dieta, né? Eu posso optar por outras dietas, ele fala como é que seria a vida e tal. Então eu acho interessante a gente fazer o contraponto seguinte, temos um futuro, temos tecnologia, temos que nos adaptar, mas temos que também ver o que a realidade se adapta a nós. Né? Tem gente que é aventureiro, ele quer sair daqui, quer ir para a Europa. Ele quer conhecer o Louvre, dentro do Louvre. Tem gente que quer conhecer digitalmente, ele quer passar rapidamente por aquilo, absorver aquilo. Eu acho que essas opções têm que ser dadas ao... O problema é a imposição da tecnologia. Ah, não, mas eu quero me arrumar porque eu quero trabalhar no escritório. Não, Sônia, você vai ter que trabalhar online. Estou dando exemplo. Isso aí... Essa imposição... Aí precisa de participação política. Um dos problemas que está acontecendo na atualidade é o esvaziamento da política, ou seja, esvaziamento da representação política. Quando você fala de política, todo mundo vem com aquela... isso não se discute, não. Política é o ato de discutir. Se você abrir mão de discutir, você está abrindo mão dos seus direitos. Agora, existem más políticas, sim. Então, é preciso que o cidadão passe a fazer parte da política e torne ela melhor. Né? Inclusive, evitando que alguns seres sejam cooptados por grandes organizações, porque a tecnologia ela vai ser cooptada por grandes organizações. Sim, o futuro vai ser desenhado por grandes organizações. Os governos são desenhados por grandes organizações. Agora, quem é grande na realidade? A massa humana. Nós somos 7,6 bilhões de pessoas. Então, é preciso que as pessoas sejam elucidadas e educadas a entenderem que o futuro nós é que vamos projetá-lo. Né? E que nós precisamos de representação política. Mas diz aí, você ia falar mais uma coisa? Deise, o que você tem a nos dizer desses processos seletivos totalmente informatizados, desses testes que a gente responde e já dá um perfil da gente? O ser humano é tão multifacetado e, de repente, enquadra a gente nas caixinhas. O que você me diz como profissional da área de gestão de pessoas? Realmente são efetivos, tem os prós e os contras? O que você me fala disso? Aquelas respostazinhas, 1, 2, 3, 4, 5, você é mais para lá, mais para lá. Fazendo uns assim, aqui, a maioria hoje é só segue essa linha. Acho que eles testam primeiro a paciência, né? Se conseguir chegar até o final, é sinal que a fulana é paciente. Orienta a gente aí, Deise, você que é da área. Então, pela sua área aí, Deise, fala aí para nós. Não, beleza, eu só vou fazer um parêntese também, até uma coisa que a gente falou antes, e o José Roberto trouxe até a questão da China, de estarem investindo no campo e tudo. Uma coisa também que alguns estudiosos já têm falado é sobre o quanto alguns países já estão começando até a discutir, a gente falou, né, sobre a pessoa que fica em casa, por exemplo, próxima à família e não vai para outra cidade. Mas, assim, alguns países já começaram a discutir, né, esses países mais avançados, como ser um lugar que a pessoa queira morar nesse contexto. Então, por exemplo, vou dar um visto de trabalho para a pessoa morar aqui, mesmo trabalhando remotamente para outro lugar, porque isso é interessante para a minha economia, por exemplo. Então, já olhar a qualidade de vida para as pessoas. Aí a Sônia perguntou aí, né, sobre processo seletivo remoto. Sim, eu estou numa empresa, por exemplo, 100% remota, então todos os nossos processos seletivos são 100% remoto. E são 100% seguros? Nenhum processo é 100% seguro. Pois é, mas 100% remotos... Nenhum presencial. Humano, né? Não, sabe o que eu Mas eles são mais assertivos, procuram acertar mais de quando era presencial? Claro. A forma mais completa que tem de comunicação é presencial 100%. É a forma mais completa, tipo, de comunicação. Mas, mesmo estando no remoto, a gente tem um bate-papo, às vezes uma interação, a gente conversa e a gente consegue, sim, fazer uma boa análise de um candidato, mesmo não tendo, por exemplo, a leitura corporal como um todo, mesmo você não sendo tão completo. Mas a gente consegue, sim. O que eu acho mais crítico, e aí é o maior desafio das empresas no trabalho remoto, não são as interações, por exemplo, entre o time ou essas interações que a gente já tem
Por exemplo, a gente marca um horário, a gente tem reunião, por exemplo, eu tenho um relacionamento com o meu time tão próximo quanto o presencial. Entretanto, qual que é o maior desafio do remoto? Quem não é do meu time. Aquelas interações, o bate-papo no corredor, quando eu vou lá na Copa fazer um lanche, eu converso com outra pessoa da equipe. E isso é uma coisa que a gente, na área de gestão de pessoas, a gente acaba pensando, e o nosso desafio é como criar mais interações aleatórias, para as pessoas não ficarem apenas no seu núcleo, ao mesmo tempo que elas, assim, eu faço uma pesquisa com os colaboradores da minha empresa, mais de 95% não quer voltar para o presencial, não querem. A decisão do remoto foi uma decisão feita em conjunto com as pessoas não querem, as pessoas já adaptaram sua vida, a pessoa não tem mais trânsito, etc. Porém, a gente tem esse ponto, como inovar, como gerar conexão entre as pessoas, como gerar pertencimento, não só naquele núcleo, mas também as interações aleatórias. Para isso, a gente tem que criar programas, vamos fazer uma hora do cafezinho, que pessoas de diferentes times podem entrar. A gente pede com isso e, de vez em quando, ter um presencial. Vamos marcar um presencial, todo mundo vai lá, conversa, distrai, assim como outras empresas têm o híbrido, né? Vai uma vez por semana, faz 2 vezes por semana. Mas, assim, as pesquisas com as pessoas, assim, eu estava vendo uma pesquisa que a Microsoft fez, por exemplo, mais de 54% das pessoas querem ter mais flexibilidade e ficar mais remoto do que estão hoje. Ao mesmo tempo, mais de 50% das empresas estão querendo trazer mais as pessoas de volta para mais presencial por conta de conexão e até mesmo para liderança. Liderar no presencial, gente, é muito mais fácil que liderar no remoto. É muito mais fácil ver, a pessoa chegou para trabalhar, vou lá, conversa. No remoto é muito mais desafiador. Então, para liderança, até pegando um ponto aí de saúde mental, liderança é a média gestão, que é aquela, né, que tem realmente contato com os colaboradores no dia a dia, são uma das, assim, na minha opinião, dos profissionais que mais estão sofrendo agora, porque você tem uma pressão da alta liderança, ao mesmo tempo, né, de voltar mais as pessoas, inclusive, ao mesmo tempo, você tem a pressão das pessoas de ficarem mais em casa, porque as pessoas, assim, em grande maioria, querem ter mais flexibilidade, e a média liderança ali no meio para conciliar as duas coisas. É um grande desafio. E, ao mesmo tempo, você tem a economia, e é uma coisa que as empresas têm que pensar. Você tem a economia que as pessoas têm de trânsito, por exemplo. Né? Eu vi um estudo aí esses dias que, em média, as pessoas talvez estão ganhando aí 20 dias a mais no ano, porque quem gasta aí 2 horas por dia no trânsito todo dia. Só que isso não pode ser substituído para a tela. Beleza, eu ganhei 2 horas a mais, mas estou gastando na frente de tela, estou trabalhando a mais também. Estou tendo um burnout aí. Então, é um risco, é uma coisa que as empresas têm que olhar essa dimensão, porque as pessoas talvez estão podendo fazer uma academia a mais, estão podendo ter mais tempo livre, mas também estão trabalhando mais, muitas estão exaustas por ficar só na tela, porque você trabalha o tempo inteiro, não tem um cafezinho, aquela parada, não tem. Deise, deixa eu fazer mais uma vez o papel de advogado do diabo. Teve um psicólogo que estava fazendo um estudo numa universidade na USP, se não me engano, na USP. E aí ele tinha o departamento dele, né? No departamento tinha um pessoal da limpeza que vinha fazer limpeza lá dentro, trazia um cafezinho e tal. E você falou de uma coisa interessante aí, que é a questão da convivência com outros nichos, né? Quando você está dentro de uma empresa, você vai 1 hora lá no cafezinho, tem um funcionário lá tomando, aí você conhece ele e tal. Aí a história do advogado do diabo aqui agora é a seguinte, que ele queria ver a visibilidade e a inserção de uma pessoa que era da classe, vou chamar de classe, da limpeza. A palavra certa não é classe, não, do setor. Da limpeza. Então, ele colocou o jaleco da limpeza, estava varrendo. Os amigos dele passavam por ele e não o reconheciam. Ninguém dizia para ele bom dia, boa tarde, boa noite. Eu imagino que isso em São Paulo seja muito evidente, porque a vida é mais rápida, as pessoas são muito formais e elas se relacionam entre iguais até por falta de tempo. Elas não se relacionam com outros setores, que não são desiguais, mas são outros setores. Então, ele falou que ele entrou em depressão, ele sendo psicólogo,
Ele entrou em depressão pela invisibilidade que ele sentiu. Então, a conversa é, quando você está numa coisa extensa, com vários setores, existem pessoas que são invisíveis, tá? Seria talvez a oportunidade da gente perceber o seguinte, que no mundo digital, você vai ter aqueles outros setores que trabalham na empresa absolutamente invisíveis para você, né? E você vai estar preso ao seu nicho. E, de certa forma, numa grande empresa, numa grande organização, você continua preso ao seu nicho. Você nota que não houve muita mudança, que talvez seja até interessante de democratizar as convivências na empresa, apesar do mundo digital. Você entendeu o contraponto que eu coloquei aí? Porque, olha bem, se um psicólogo fez essa análise de que pessoas que estariam na convivência diuturna, com profissionais em áreas diferentes não se intercomunicavam. Então, cai por terra quer dizer, quase que cai por terra, vou falar contra, a questão de como é que você corrige quando o indivíduo sai do nicho dele e visita outros nichos, o que eu acho necessário e importante, né? E acho, inclusive, que é aceito. Eu deixo esse ciclo, se você quiser comentar. Então, eu penso o seguinte, assim, a gente tem uma invisibilidade social, né, que pode, sei lá, talvez possa até acontecer no online também, não sei, porque às vezes não é só uniforme, tem a posição, papel social, algumas pessoas, né, infelizmente, pode acontecer, mas, de qualquer forma, eu penso que no online, isso, aí não é invisibilidade social, assim, é porque eu estou tratando de duas formas diferentes, né, a visibilidade social e as conexões. Isso. No online, as conexões ficam prejudicadas, as conexões aleatórias, sabe? Aquela pessoa, por exemplo, eu vou trabalhar e aí eu estou na empresa e eu vejo alguém que eu jamais teria contato no dia a dia, mas eu vejo que essa pessoa às vezes se veste parecido comigo, anda, sei lá, vi que ela passou com um livro que eu gosto. Já criei uma conexão, pode ser que eu vá lá e converse com ela e jamais conversaria. Eu não vejo isso no online. Então, assim, é um desafio que a gente tem, e aí, assim, né, pegando da experiência que eu tenho na empresa que eu trabalho, da gente buscar isso de forma mais ordenada, do tipo, vamos fazer encontros aleatórios, vamos criar grupos, por exemplo, grupos que gostam de tal tipo, por exemplo, tem tal hobby. Então, são coisas que a gente vai fazendo, e, claro, de vez em quando essa conexão presencial faz diferença. E tem prós e contras, então, assim, agora, eu faço pesquisa com as pessoas que eu trabalho na empresa que eu trabalho, as pessoas não querem voltar. Elas não querem, porque elas têm um ritmo de qualidade de vida, e inclusive, de poder trabalhar. Um monte de gente o que eu comentei, um monte de gente foi morar no interior. Hoje em dia não tem nem como você falar assim, vamos voltar para o escritório. A gente fez pesquisa, por exemplo, se a gente voltasse para o presencial, qual que seria a chance de você sair da empresa depois de um tempo? Altíssimo, o resultado é altíssimo, porque as pessoas já organizaram sua vida, às vezes com custo de vida menor. Para que eu vou morar em São Paulo, por exemplo, sendo que eu posso morar numa cidade que eu gosto, de 5 mil habitantes, com, sei lá, com a melhor casa da cidade, a melhor qualidade de vida, sendo que eu morava num apartamento, às vezes de uma kitnet em São Paulo, que eu fazia para viver. E daí tinha deslocamento. Familiar, de amigos, né, que a gente falou. Sim, transporte, o trânsito, então isso impacta. Alimentação mais natural, saudável. Então, tudo, assim, é um desafio conciliar as duas coisas. Mas para manter essa identidade corporativa, essa adesão, eu penso que os gestores dessas empresas têm que ser muito cabeça aberta para dar liberdade, por exemplo, fazer o dia do pet, o funcionário, de repente, no horário de expediente, mostrar lá ele cuidando do pet, que gera engajamento. Uma receita de família, eu li isso, tem empresas muito assim, inovadoras, que fazem isso, a pessoa vai e faz um prato, porque você tem que sair um pouco, porque na rotina, na robotização, no online, ninguém vai aguentar. Você precisa de momentos que você ia para a copa e batia nas costas do seu colega, ele fazia uma piada e você ri. Já no online não tem isso. Então, você vai ter que permitir, durante o horário do expediente, momentos como esse. A pessoa coloca, por exemplo, o mural lá, vai ter um mural virtual, mas aí eu penso que o gestor tem que ter uma cabeça aberta para permitir também esses permeios de liberdade, de criatividade dentro desse formato aí
online. Vocês acham que nós já estamos falando das competências para isso? Porque você está falando aí que o gestor Sim. já tem, né? É a característica da empresa, não só competência, porque às vezes eu sou muito, exemplo também, eu sou muito criativa, mas a minha empresa não deixa eu fazer isso. Tá. Acho que isso é bobagem. Então, quando a gente fala de competências... falando não só de competência, que é conhecimento, habilidade e atitude, né? CHAS, conhecimento, habilidade e atitudes, do gestor, mas eu estou falando do tipo de empresa. Ela tem uma cultura organizacional, né, Deise? Que permita com que aquele gestor que tenha competência da criatividade possa colocar esse jogo para quê? Para conseguir maior adesão, maior engajamento do time de trabalho. Então, vai ter que andar tudo juntinho ali também. Entendeu? E até as competências das pessoas, né? Como o José Roberto também para aceitar isso. Tem gente que vai achar isso chato, mas não sabe a importância disso lá na frente, muito bem colocado. Exato, e tem o paradoxo, né? Em um mundo tão tecnológico, ok, você tem que se desenvolver muito em tecnologia. Só que, ao mesmo tempo, você tem que desenvolver muito no humano, porque o tecnológico, muita coisa vai ser automatizada, muita coisa vai ser o hard skill aí, né? Muita coisa vai ser feita por inteligência artificial. Agora, o que a gente falou, o contato humano. Por exemplo, quando você pega uma liderança, né, compassiva, né, empática, uma liderança que sabe influenciar, mesmo distante ali, né, fisicamente. Nunca foi tão necessário essas competências, principalmente liderança, porque são competências pessoais, né, de relacionamento. Então, inclusive, quem tem filho, às vezes, eu tenho filho, vou colocar na aula de inglês, aula de não sei o quê, e às vezes a criança está ali brincando, aquilo ali que vai construir, às vezes, as competências dela, um embasamento, para ela depois se tornar um adulto com habilidade social, por exemplo, muito mais desenvolvida, que vai ser cada vez mais importante, né? Cada vez mais importante. Ô, Deise, eu tenho uma dúvida. Como você fez a festa junina online, Deise? Nossa, ótima! Como é que você cooperou com a saúde emocional das pessoas fazendo uma festa junina online? Fiquei curiosa. Nossa, a gente faz tudo, pet day, como que a gente faz não só arraiar, a gente faz, né, várias atividades, assim, o que a gente tem que pensar? Se eu estou no online, como que eu crio uma experiência legal? Porque, assim, até fazendo... vou falar primeiro da festa, aí depois eu explico mais. Mas, assim, como que a gente faz um arraia online, por exemplo? A gente faz atividades, por exemplo, a gente faz quiz, melhor fantasia, a pessoa liga a câmera, posta foto, às vezes chama a família, fantasia o bichinho. Então, assim, tem aquela interação, votação de melhor fantasia. A gente faz bingo, todo mundo recebe sua cartela em casa. E aí, né, canta o bingo, a pessoa pode ligar o microfone, manda no chat, o pessoal se diverte. A gente faz outras brincadeiras, desde quiz, aí os apresentadores, né, estão fantasiados, todo mundo, a gente manda, a gente coloca, a gente já testou antes, até mandar para casa do colaborador alguma coisa, mas comida, principalmente canjica, né, em torno. Então, a gente coloca crédito, por exemplo, lá no iFood, e a pessoa solicita a sua festa em casa, chama a família, então é um ponto que dá para fazer. É o mesmo que o presencial? Não. Happy hour e festa são as coisas que eu acho mais desafiadoras no online, que não é a mesma coisa. Mas dá para criar bons momentos, sabe? Faz brincadeiras, nossa, a gente faz um monte de coisa aí para as pessoas se divertirem. Agora, é um ponto, não dá para a gente pensar em ações e aí de gestão de pessoas, ou pensando para pessoas, simplesmente eu vou copiar algo presencial e colar sem adaptar. Então, é igual assim, a gente está fazendo essa live, por exemplo, uma coisa que a gente tem que se perguntar. Aí eu vou fazer uma live, por exemplo, na minha empresa com os meus colaboradores, fazer uma reunião. Se é uma coisa super, por exemplo, igual a gente está fazendo uma live, precisa que todo mundo esteja presente naquele momento? Ou a pessoa pode depois assistir o vídeo? É um dos pontos. Então, assim, ou a gente tornar cada vez mais interativo e que tenha uma experiência também, sabe? Manda uma coisinha para casa do colaborador, para ele participar, ou faz uma brincadeira interativa que as pessoas consigam interagir, porque senão não tem como também. Treinamento é super possível, por exemplo, treinamento é legal, só que você tem que pensar, não vou fazer um treinamento, talvez uma aula presencial de 50 minutos, eu vou fazer talvez uma menor e algo interativo, então exige mais. Exige bem mais. A avaliação de desempenho deve ser mais complexa, né?
Até que eu acho que não, sabe? Esses momentos mais individuais, por exemplo, one-on-one com o colaborador, fazer um acompanhamento de performance, isso é mais tranquilo, na minha visão, Sônia. O maior desafio é realmente interação, sabe aquela coisa gostosa de conversar com outra pessoa que você não conversaria, ou um evento. Aquilo que é mais próximo, equipe, por exemplo, não é o maior desafio da gente. O maior desafio é todo mundo junto, uma identidade grupal da empresa como um todo, não da área. Das áreas rola super bem, sabe? A tecnologia ela é um pouco insular, né? Porque você vê, por exemplo, o grande desafio é você manter a coesão da empresa, manter um corpo de empresa em que várias pessoas vão estar extremamente individualizadas porque estão vivendo nos seus habitats naturais. Eu acho que esse aí é um grande desafio. Agora, eu queria evoluir um pouquinho a nossa conversa, está muito boa, inclusive. Você falou muitas coisas interessantes aí. Eu tenho uma dúvida, eu acho que talvez seja a dúvida da Sônia e da Sandra também. Quais seriam as competências que o indivíduo, por exemplo, uma pessoa mais jovem que você, que vai entrar no mercado, né, está vislumbrando modificações, né, que para ela não vão ser muitas modificações, porque ela já está convivendo com o mundo digital, né? Uma pessoa da sua idade, por exemplo, ela já nasceu com a internet funcionando, né? Talvez não muito, mas bastante. Eu sei porque eu vejo pelos meus filhos, né? Por exemplo, eu não tinha computador em casa e meu filho ia jogar no computador dos colegas. Aí, quando eu coloquei, aí eu falei, vou colocar um computador aqui, porque eu também estava trabalhando já com computador. Ele já sentou lá, já sabia mexer, entendeu? Então, quer dizer, e as faixas etárias de vocês são similares, então vocês já começaram por aí, a linguagem foi se adequando. Mas temos um futuro, não sabemos para que lado que vai. Quais seriam, pelo menos, 5 principais competências que você vislumbra aí como psicóloga, né, e como gestora de pessoas, que o indivíduo tem que ter para se preparar para essas mudanças que podem até acontecer de outra forma? Como que seria? Tem algumas competências que a gente chama de metacompetências, que são aquelas que criam outras competências. Por exemplo, a primeira, aprender a aprender, sabe? Você tem que desenvolver essa competência de aprendizado constante, de estar sempre aprendendo, e às vezes não só sobre um determinado tema, não só sobre sua área, mas diferentes áreas. Então, super importante ter isso, inclusive, né? Educação é a nova aposentadoria, né? A gente não vai aposentar, eu sou de uma geração que não vai aposentar, provavelmente, então, educação é a nova aposentadoria, a gente continua trabalhando, mas também se capacitando. Aprender a aprender colaboração, você citou aí no início, colaboração é fundamental, o futuro é colaborativo, então, assim, e aí a gente volta lá nas habilidades, né, sociais, volta nesse desenvolvimento, então, colaboração é super importante. Empreendedorismo, mas não esse empreendedorismo, talvez, né, empreendedorismo de palco, que a gente já viu por aí, né, mas esse empreendedorismo de ter aquela dor de dono mesmo, de criar e inovar e de fazer as coisas, mesmo estando, por exemplo, mesmo você sendo funcionário. Eu vou ter ser empreendedor mesmo dentro do meu trabalho. E aí tem também, né, como criatividade, inovação, comunicação é super importante. Comunicação, assim, com certeza eu elencaria aí como uma das 5 também, que é um grande desafio aí, principalmente no mundo que, assim, talvez você tem várias, inclusive, telas entre você e as suas relações, por exemplo, independentemente de você não trabalha no dia a dia. Então, acho que seriam as principais aí que teriam um grande impacto. E, claro, tem aquelas competências técnicas também, que é importante, quanto mais você conhecer, por exemplo, de tecnologia no mundo que a gente vive, melhor, né? Você aumenta sua produtividade, você está sempre aprendendo mais, você consegue formas de melhorar seu dia a dia, fazer coisas mais rápidas. Então, seriam as que eu indico, assim, para quem quer se desenvolver, olhar para isso. Essa palavra empreendedorismo, ela é mal interpretada, porque empreendedor não é aquele cara que vai pegar esse copo aqui e fazer dinheiro com ele, né? Uma vez, eu vou tomar muito cuidado com esse exemplo que eu vou dar, porque algumas pessoas podem me estar vendo, ou poderão nos ver. Eu estava dando aula numa turma,
E tinha um grupo da frente, que era um grupo que tirava sempre notas boas. E eu havia substituído um professor no segundo semestre do ano. E essa turma tirava sempre notas boas. E a turma de trás, que era a grossa maioria, era uma turma que só tirava notas ruins e eram bagunçados e avacalhavam a aula. E eu tinha um intercâmbio de conversa com essas pessoas que avacalhavam a aula. E os da frente achavam ruim porque eu conversava com aqueles que avacalhavam a aula enquanto eles estavam ali prestando atenção. Aí fizemos a primeira prova. A turma lá de trás, que avacalhava a aula, se deram bem, a turma da frente se deram mal. Aí me chamaram lá na coordenação e falaram assim, qual o problema? Os bons alunos estão te dando nota má e os maus alunos estão te dando nota boa. Eu falei assim, os bons alunos não são empreendedores, eles são burocráticos. Eles precisam que eu dê algo para eles, cobre deles aquilo que eu dei e depois dê um tapinha nas costas e fala assim, você é maravilhoso. E eu estou fazendo com que ele deixe de ser maravilhoso. Já os lá de trás, conversando, brigando, eles estão entendendo as minhas coisas, porque eu falei que o que caía na minha prova era o que eu falava e não o que eu escrevia. E eles estavam o tempo todo conversando comigo. Então, por exemplo, eu dei um gráfico na prova em que você... Olha que coisa interessante, eu dei um gráfico em que você interpretava uma questão física. E os caras lá de trás acharam o gráfico genial e acertaram a questão, que era que valia mais pontos. E os bons alunos erraram a questão. E a justificativa foi que eu não tinha dado aquilo em sala de aula. Está entendendo? Então, ser empreendedor é você agir com o espírito próprio, né? Ter a sua solução, engendrar soluções para problemas imediatos. Teve um programa do Roberto Justus, que eu gravei, eu não gostava daquele programa, não. Mas eu estava vendo o programa, e aí eles colocaram o camarada numa cidade, sem dinheiro, e ele tinha que tomar um café e almoçar. Ele só estava bem vestido. Tal. Aí o que um camarada fez? Foi andando assim pela cidade e viu alguns jardins. Ele tinha umas moedas no bolso. Ele pegou, foi arrancando flores, fez um buquê, comprava um papel e começou a vender nos sinais, começou a vender buquês. E ali ele conseguiu o café dele e depois o almoço. Isso é ser empreendedor, é tirar uma solução do nada. É claro que aquela solução não era definitiva, mas aquela era uma solução de momento. Eu fico me perguntando se eu teria aquela iniciativa, né? Porque a gente que é acostumado a estudar, a gente que é acostumado ao meio acadêmico, o que a gente faz? Vamos lá saber como é que resolve esse problema, né? E às vezes você deixa de ser empreendedor. Então, para ser empreendedor, você tem que se deslocar um pouco da sua função, sair um pouco do lugar onde é que você está, sair um pouco da sua acomodação. Essa é uma ideia, né, que eu queria deixar aí para a gente conversar. Não sei se vocês gostaram, concordaram ou não. Estou preocupada. E aí, só para também, por fim, aí, uma coisa que eu queria também falar, a gente está caminhando aí para o final, até dentro dessas competências, a forma como a gente pensa a nossa carreira muda. Então, por exemplo, a gente não deixa de estudar. Então, eu falei, né, a nossa carreira, mas a gente hoje em dia tem carreiras, né, você não tem mais aquilo, primeiro que você não deixa a sua carreira na mão da sua empresa, você é dono da sua carreira, e segundo, porque, assim, ao longo da sua vida, pode ser que você tenha várias carreiras, você tem várias, inclusive, beleza, eu começo, por exemplo, pegar aqui, né, eu começo na área organizacional, por exemplo, eu me torno especialista organizacional, beleza, eu tenho um caminho aí, mas aí eu posso fazer M's, eu posso fazer N, eu posso fazer... eu vou ter outra perninha aqui, vou me especializar, sou psicóloga clínica também. É outra carreira que eu tenho. Eu também sou mentora, é outra carreira. E pode ser que eu também tenha outra carreira que não tem nada a ver com isso. Olha, eu tenho um hobby que eu gosto muito, que é fazer artesanato, por exemplo. Faço meu artesanato, vendo na internet. Pode ser outra carreira que eu vou ter, e assim, não só uma pós a outra, mas ao longo da vida eu posso ter mais de uma carreira tranquilamente. Então, isso é algo totalmente futuro do trabalho também, as pessoas terem mais de uma carreira. E isso já foi tanto motivo de preconceito. Eu lembro quando eu tomava conta de vestibular, mas isso tem muito tempo, tá? A pessoa fazia inscrição assim, enfermeiro e direito, enfermagem e direito. Aí a gente costumava, porque também a gente é fruto do pensamento da época, fulano não sabe o que quer. Você viu? Ele ali tá...
Mas era nosso julgamento, né? Eu estou falando de coisa de 30 anos atrás, gente. Aí a pessoa, você falava assim, pô, não sabe o que quer? Está fazendo vestibular para direito e para enfermagem. E aí hoje você vê que a pessoa pode trabalhar na indústria, né, farmacêutica aí, no hospital, como enfermeira, e até ajudar nos processos de judicialização ali, porque ela não tem de direito. Estou dando um exemplo aqui aleatório. Ou então exercer as duas coisas, sim, por que não? Sim. Né? Por que não? Mas isso foi uma quebra de paradigma de muitos anos aí. Né? As pessoas têm um certo... Você também faz isso? Até hoje eu encontro pessoas, você também faz isso? Qual é o problema? O ser humano é múltiplo. O futuro é flexível, né? Que bom. Por esse motivo é bom. Por esse motivo é bom. Por esse motivo é bom. Você pode se especializar, assim, talvez. Você pode começar a sua carreira numa coisa, ok. Aí você se especializar agora. Eu quero especializar em outra. Mas se a gente for pensar, por que a gente tem que ficar 30, 35 anos sendo a mesma coisa? Eu, na educação física, encontrava muito esse tipo de preconceito, assim, né? Porque as pessoas falam, educação física, todo mundo imagina, 1, 2, 3, ginástica, 1, 2, 3, ginástica, só isso. Então, quando eu tenho essa pegada holística, eu já tenho desde sempre nessa coisa do holístico, então eu quero que um aluno produza, eu tenho que conhecer o meio familiar dele. Aí ele está agressivo, por quê? Então, você vai fazer essa busca da realidade familiar, da realidade, né, de onde ele mora e tal, para você conseguir um resultado e trazer essa pessoa para você e conseguir fazer essa pessoa prosperar, ela enxergar um norte, né, na vida dela. E aí teve a gestão dentro da educação física, eu sempre tive muita facilidade com gestão. Então, vem gestão de pessoas, que está ligada com a gestão de alunos, você conseguir dentro de um ambiente, né, de uma quadra, ter N perfis diferentes, e você consegue fazer aquele grupo de basquete, por exemplo, de um dos projetos que eu trabalhei, eu tinha deficiência intelectual, eu tinha síndrome de Down, eu tinha juizado, né, pessoas encaminhadas por juizado de menores, né, menores infratores, eu tinha dependente químico, eu tinha caso psiquiátrico, tudo na mesma equipe de basquete. E fui trabalhando, e conseguimos terminar o primeiro tempo de um dos jogos intercolegiais à frente de uma escola municipal, no placar. Então, quer dizer, se você souber liderar, se você souber buscar o que tem de melhor em cada uma das pessoas, você consegue fazer esse grupo progredir, essa equipe, esse time, né, ir à frente. Então, é colher o que tem de melhor. E nesse relatório anual, né, que o Nikedi faz de pesquisa, né, Learning Workplace Report, né, que ele faz anualmente, tal de pesquisa, eles falam sobre isso. Então, a pessoa que quer progredir, que quer caminhar nesse futuro do trabalho, uma das pesquisas, eles mostram que se você pode entender de TI e você pode desenvolver um projeto de TI voltado para as habilidades, para soft skills, né? Porque se você souber comunicar, como a Deise falou, a pessoa vai ter que saber comunicar nesse mundo novo. Então, não é porque está na internet que vai evitar o olho no olho, igual o Zé Roberto comentou. Então, as pessoas, quanto mais os soft skills, os testes, no caso das suas avaliações, né, de RH, de entrevistas, né, Deise? É interessante que façam, e está sendo feito já, de acordo com essas pesquisas, esses relatórios que eu andei estudando para a gente conversar aqui hoje, muitos estão desenvolvendo softwares para as habilidades, para esse soft skill. Então, o ser humano vai ter que ser analisado, vai ter que desenvolver e aprender a comunicar melhor, vai ter que aprender a se relacionar melhor para poder entrar nesse futuro do trabalho, porque se ficar com essa cabeça pequenininha, pelos relatórios, vai ter uma dificuldade maior de entrar no mercado de trabalho, né? Ou de permanecer nele, como a Sônia falou, né? O engenheiro do papel lá com... Isso eu já vi há tanto tempo. Ele alertar sobre isso, né? Que hoje então, tem assim, uma você tem realidade virtual construída, né? Você não desenha mais nada no papel. Então, tudo é interligado, assim, o comportamental com a tecnologia, o software, tudo. As pessoas não ficam igual a Deise comentou, não é achar a tecnologia está aqui, o ser humano está ali, né, a parte instrumental, a parte mecânica, não. A parte mecânica é desenvolvida por uma mente criativa, né, então você não vai sair do lugar se uma pessoa não desenvolver essa habilidade de criatividade, de uma das competências, né? E a gente tem que pensar como holístico dessa forma. O internauta que estiver buscando também. Tem um exemplo interessante aí, dentro do que vocês estão falando, não sei se vocês já viram
já presenciaram uma palestra dele, o Luiz Nassif. Ele tem formação na área de economia, né? E ele foi o precursor da internet aí, que ele abriu um blog, e eu tinha um nome lá, Dinheiro Vivo, uma coisa assim e tal. Ele começou a trabalhar dentro das plataformas, dentro dos jornais, das revistas, depois ele foi para a internet, da internet ele prosseguiu e tal. Hoje ele está com o GGN, que é o jornal dele e tal. E ele é economista, e é um economista de formação profunda. Ele entende das leis da economia em si, dos trabalhos dos maiores economistas, só que ele trabalha no setor de reportagem. Então, alguns dos grandes ministros da economia chamavam ele para opinar sobre uma determinada ação do ministério. Eu acho isso uma coisa muito interessante, olha só. Ele é um camarada que ele é um repórter, um comunicador, ele faz papers muito bem escritos, colunas muito bem escritas, análises muito interessantes. Então, ele era chamado na qualidade de analista, na qualidade de consultor. Quer dizer, cadê a formação dele? A formação dele, ele não deixou de ser economista, né? Não deixou de ser comunicador, não deixou de ser repórter, não deixou de ser analista. Ele foi isso tudo. Eu acho que à medida que a gente vai vivendo, a gente vai se adequando. Agora, eu queria jogar um pouco para o final do programa agora, já que o nosso banner aqui é saúde mental, eu queria que a gente terminasse o programa. Eu vou pedir primeiro o depoimento da Deise. O que a Deise acha que é necessário para a gente, diante de mudanças que vão acontecer em velocidades muito grandes, no mundo do trabalho, inclusive com algumas intempéries que estão acontecendo aí, né? A gente tem problemas de guerras, a gente tem problemas de representação política, mas não vamos falar necessariamente disso, vamos falar de trabalho. O mundo do trabalho está mudando, o mundo está mudando, né? O mundo vai mudar para muito além daquilo que as novas gerações estão percebendo. Então, eu queria opinião. Depois eu gostaria de ouvir a Sônia e a Sandra também, mas a opinião, em princípio, da Deise é assim: como manter a saúde mental? Qual é dentro da área da psicologia, né? Como manter a saúde mental para além das competências adquiridas? Uhum. Tem gente que fala que saúde mental é ostentação hoje em dia, né? E é quase isso. É um desafio, assim, vai muito de pessoa para pessoa. Se a gente está num mundo que causa muita ansiedade, né, a gente está com aquela sensação de sempre tem dívida, aquele tanto de coisa que você tem que fazer, aquele tanto de custo, tem aquele tanto de coisa que a gente pensa, nossa, eu queria me capacitar mais isso, eu preciso aprender mais isso. Então, assim, a gente tem essa sensação constante, porque o mundo é muito rápido. Então, assim, a ansiedade tá bombando, né? A gente está batendo recordes e recordes de ansiedade, principalmente por conta desse mundo acelerado. Se você, e aí pensando, né, como manter a saúde mental nesse mundo? Primeiro, para quem usa muito telas, independentemente de trabalhar presencial ou remoto, é super importante pensar a qualidade das relações que você tem fora das telas, é um ponto super importante de ressaltar. Outro ponto é tempo, como que você gerencia seu tempo? Então, tem gente que chega para mentoria, por exemplo, querendo se desenvolver, e assim, tem gente que realmente a gente vai olhar e falar, não, você está procrastinando, vamos trabalhar isso, a pessoa precisa acelerar. Mas tem muita gente que a primeira coisa que a gente tem que falar é, não, peraí, vamos parar um pouco, vamos acelerar? Vamos acelerar, porque tem gente que às vezes, ainda mais nesse mundo, né, que olha, você pode tudo, se estude, faça, enquanto os outros dormem, enquanto alguns dormem, você trabalha, tipo, essa hipervalorização. Acorda às 5 horas da manhã, né? Tipo, a gente... As teorias meio estranhas, assim. Exato, calma, tipo, o milagre do amanhã, né, começa a acordar bem mais cedo, e aí você dorme menos, assim, se você precisa acelerar, ok, acelera, organiza seu tempo, se você não é essa a sua vibe, você já está acelerado, talvez é um momento que assim, não, peraí, como é que está a qualidade das minhas relações, o meu caso não é acelerar mais, é qualidade de tempo, qualidade de relações, e às vezes dá uma desacelerada, pensar, às vezes até um pouco de ócio, né, sair daquele fazer, então é algo aí super importante para a gente pensar nesse
nesse momento, e até a parte utilitarista também, sabe? Aquela coisa de eu vou fazer isso porque eu preciso disso para o trabalho, eu preciso estudar isso, ou eu tenho que dormir menos para eu aproveitar melhor meu tempo. Assim, não é legal. Então, saúde mental é a primeira coisa para você conseguir fazer todo o resto aí, desenvolver competências, para você conseguir estar bem no trabalho. Então, assim, até mesmo antes tinha aquela coisa, né, até no Vale do Silício, drogas para as pessoas dormirem menos, ainda tem um pouquinho, mas assim, de olhar muito essa coisa acelerada, as pessoas hoje estão voltando muito mais também, olha, às vezes a importância da saúde mental, até para você não ter um burnout e tudo, e até para você ser produtivo, isso é investimento, não é do tipo, eu estou deixando de fazer alguma coisa, não, você vai ser mais produtivo se você dar umas pausas. Você recarrega energia se você encontrar com os amigos, né? Se você fizer um lazer, passa uma tarde de lazer, passeando. É o presencial, olha o presencial aí. Sim. Né? E outra coisa, eu não aconselho ficar sem dormir. Se você ficar sem dormir para trabalhar, você vai ficar esquecido igual eu sou, entendeu? Historicamente, eu sou uma pessoa esquecida. Por quê? Porque eu não consigo dormir muito. Eu durmo muito pouco, eu forço no durmo. Então, é batata. Você não tem memória então você não tem capacidade de trabalho. Você não tem memória. Né? Hein? Esgota. Eu não sei explicar, tá entendendo? Eu nunca consegui dormir, eu tenho dificuldade de dormir. Às vezes eu estou com sono, deito de tarde na cama, vou dormir, não durmo, fico acordado, entendeu? E isso é ruim, eu fico mais cansado, entendeu? Eu convivo com as pessoas cansadas, às vezes eu quero prestar atenção numa palestra, eu fico sonolento, né? Porque eu não tive aquele sono. Eu consigo superar isso aí, porque o que rola? Você convive muito tempo com essa dificuldade, né? Então, é o caso dos insônios, né? O camarada tem que continuar vivendo, mas é complicado. Então, economizar sono para poder trabalhar mais é tiro no pé. Você vai trabalhar menos, você vai perder mais tempo. Bom, vai produzir menos. Vai produzir menos. Eu vou pedir, então, na minha ordem aqui, Deise, agora eu vou pedir para a Sandra fazer a finalização dela falando sobre saúde mental, depois a Sônia, e depois volta para mim. Diz aí o que você acha que seriam os conselhos, aproveitando a deixa da Deise aí, o que seriam os conselhos para a gente manter a saúde mental num mundo em transformações muito rápidas? Eu sou um exemplo assim, bem claro assim, da situação atual. Tem 15 anos, né, que eu escolhi cuidar dos meus pais, né, então a mãe já tem 9 anos que ela partiu e eu continuo nessa caminhada, trajetória que eu escolhi para mim. E tem época que a fase da vida, igual esses meses últimos aí, foram bem complicados. Extensos, traumatizantes e tudo mais. Então, assim, para que eu conseguisse manter minha saúde mental, colo de amigo, sair para bater papo de amigo, recarregar, não quero, agora eu não vou trabalhar, agora eu não vou estudar, que eu estou nessa fase também, né, de crescimento profissional. Pisei no freio profissional, dedicação total para o pai, e o tempo que sobrava, amigos, lazer, uma tarde aqui, essa sugestão que eu dei agora é uma recarga de energia que eu estou usando para mim, para poder não ter recuperado meu centro, porque os últimos meses foram bem complicados, foram bem traumatizantes mesmo, literalmente diagnosticados como trauma. Então, eu consegui recarregar minha energia dessa forma. E aí, a sugestão que eu deixo para os nossos internautas, para quem estiver passando, busca colo, busca amigo de verdade, né, que tem muita gente traído por aí, mas ainda existem alguns amigos, né, que são de verdade, busca colo, vai energizar, vai pedalar, vai nadar, né, aí entra a atividade física, né, com os neurotransmissores para ajudar nessa recarga de energia, que é bem importante para depois você continuar sua trajetória de trabalho, trajetória social, é importante. Diz aí, Sônia, você, o que você está achando? Tudo que vocês falaram, assina embaixo, que a Deise falou, que a Sandra falou, e como contribuição, eu penso que a gente tem que ser situada, sabe? Você tem que ser centrado, o locus de controle tem que ser em pé, você tem que ter uma autoestima muito grande para você olhar tudo com uma isenção, porque vão te cobrar tudo. Se você trabalha muito, você está trabalhando muito, se você sai muito, você está saindo muito, se você estuda, todo mundo vai parar de estudar, não, você está estudando muito. Então, assim, é você ser o que você é, com consciência dos ônus
e bônus daquilo que você escolheu ser. Então, é você ter uma autoestima, assim, o autoconhecimento, para mim, é a palavra-chave. Porque aí eu vou decidir se eu quero estudar sempre, se eu quero ir para barzinho sempre, se eu quero nadar, pescar, eu não quero fazer nada, hoje eu vou ficar o dia inteiro no Netflix. Porque as pessoas vão te julgar. Nossa, hoje ela está o dia inteiro no Netflix, hoje ela está o dia inteiro num curso, nossa, ela é capaz, será que nessa idade ela vai lá para Belo Horizonte para fazer curso, igual eu escutei, com 50 anos, né? Então, ou seja, é você ter autoestima para você aguentar o ônus e o bônus das decisões que você escolher. Não há parte sem dor, tudo vai ter uma consequência. Pode ser benéfica, pode ser maléfica, você aguentar aquilo ali. Então, eu diria isso, a aprendizagem que a Deise focou, essa questão da informalidade, da rede, e a questão da autoestima que eu coloco isso. Né? Autoestima, autenticidade, né? Seja você mesmo. Saiba quem é você, o autoconhecimento. Porque se você tiver autoestima não legal, poxa, então eu tenho que entender de Scrum, eu tenho que entender de inteligência artificial, eu tenho que entender, sabe, é muita pressão. Eu tenho que estar com o melhor celular, tem até a ver com o tema que a gente queria desenvolver do próximo, né? Eu tenho que estar com o último celular, eu tenho que estar aparentando que eu sou, sabe, é muita pressão de tudo quanto é lado. Então, eu acho que é você ser situado, é muita coisa, ter leitura crítica também, né, Deise? Né? Você que gosta, né, Zé Roberto? Peraí, isso aí eu consigo fazer, isso aqui não. Ter em mente que ciclo vai e ciclo vem. Não adianta ficar querendo agradar, na expectativa do like, que não vai acontecer. As pessoas vão te pré-julgar de qualquer maneira. Eu sinto isso. Eu trabalho muito, eu viajo muito, porque sai muito. É muito, é a decisão que eu quis e pronto. Autêntico. Eu penso que para ter saúde mental, você tem que se isentar das opiniões e ser autêntico naquilo que você decidiu ser, e aguentar. E do que vocês falaram aí também, assim, reforçando exercício físico, meditação é ótimo, psicoterapia e boas relações, gente. Ter mente aberta, né, também, ótimas. Mente aberta para ir lá, eu estou precisando agora de fazer uma psicoterapia, precisando fazer um exercício físico, mente aberta. Agora eu quero aprender pintura, gente, o mundo está aí, o tempo está passando, a vida é curta. A gente está discutindo aqui, vamos discutir isso, entendeu? Mudança sempre teve. A gente está vivendo uma delas, né? Eu acho que o que está acontecendo, agora é que as mudanças estão sendo rápidas, entendeu? Você quer ver uma coisa? Eu estava falando um negócio do computador com meu filho e tudo, quando o computador chegou lá em casa, ele já operava. E quando o computador chegou para minha casa, eu também já operava, né? E eu me lembro que eu já visitava sites de física para ajudar a fazer provas e tal. Eu dava bastante aula, né? E de lá para cá eu vim acompanhando as modificações, as mudanças, as coisas mudaram muito. Então eu acho assim que tudo está mudando muito. O problema de estar mudando, como a Sônia falou, não é de estar mudando porque mudar sempre mudou. Não, mudar é bom, é ótimo. É ótimo que mude. O problema é se isso vira um problema para mim, não pode ser. Faz parte do planeta e da humanidade. Eu acho que a nossa mente é que não está conseguindo acompanhar a velocidade das máquinas. Nós criamos máquinas velozes e achamos que temos que acompanhá-la. Esse é o nosso grande erro, né? É como vocês estão dizendo aí, a gente não tem que ter infinitas habilidades, a gente tem que ter habilidades naquilo que a gente gosta mais. E saber a hora de parar um pouco, né? Eu tenho esse defeito, tem hora que eu não paro, né? Outro dia eu estava comentando com a minha psicóloga, né? Eu sempre digo assim, todo doido tem que ter psicóloga, eu tenho uma, né? Então, eu estava comentando com ela que eu raramente leio alguma coisa que não me sirva para nada, né? Você para na televisão, você fica vendo um desenho animado, eu não fico. Por quê? É porque eu não quero, realmente, aquilo tem que ter um sentido para mim, entendeu? Então, 99% dos filmes do Netflix não me dizem nada, porque eles estão vendendo. Eu não estou dizendo que eu estou certo, estou dizendo que essa é a minha maneira de ser, entendeu? Felicidade. Então, mas aí você nunca se distrai. Eu pego uma música, coloco lá e fico dançando, entendeu? Eu gosto muito de dançar, então eu coloco a música, eu estou distraindo, estou fazendo exercício, inclusive, e tal. Para mim, tudo tem que ser útil. Mas aquilo que é útil para mim também me descansa. Entendeu? Se você conseguir ter um trabalho
que seja um trabalho, mas que também te descanse, você já está no fluxo, né? Para manter a sua capacidade. Mas eu não vou ficar dando conselhos aqui, porque eu acho que as outras 3 pessoas que estão aqui são mais habilitadas e habilidosas do que eu para fazê-lo. Eu vou agradecer aqui a presença da Deise aqui no nosso ninho aqui da saúde mental, né? A gente estava com vontade de fazer um programa, mas nós ainda não encontramos alguém para falar sobre o tema, e o tema é muito complicado, né? O parto do tema foi difícil. A gente vai tentar esse tema daqui para frente como oportunidade. Mas eu fiquei feliz de hoje nós estamos falando dos impactos do futuro, das mudanças do futuro, inclusive no mercado de trabalho, porque hoje em dia nós estamos com dificuldades mundiais, né, por questões de geopolítica mundial. Nós estamos com dificuldades de mercado, de trabalho, de ganhos, né? De manutenção de qualidade de vida, até de viagens, de sair. A gente acabou saindo numa pandemia, ela ainda não terminou. Nós estamos com guerras, guerras centrais em países centrais que dão o comando para o resto do mundo. Isso inviabiliza muito as coisas, né? E a gente fica muito onerados. Eles chegaram a falar de guerra nuclear, né? O que seria uma estupidez, né? A guerra nuclear ela é uma autopunição, né? Se você explode lá, você imediatamente recebe os malefícios da sua agressão. Então, quer dizer, a sociedade parece que ela tem que se reequilibrar. Então, eu agradeço a Deise estar aqui com a psicologia dela, a minha amiga Sônia e a Sandra, nas suas respectivas funções. E eu vou dizer uma coisa para vocês que a Sônia realçou aí, que é o seguinte: eu acho que tudo na vida é espírito crítico, capacidade de análise. Em qualquer profissão, né, você tem que ter espírito crítico. O negócio não é estar certo, né, ou não é brigar por estar certo. O negócio é você chegar a uma boa conclusão e tomar uma boa atitude, né? E isso aí, essa capacidade emocional de equilíbrio, ela pode vir em qualquer idade. Ela às vezes até vem em pessoas mais jovens e menos em pessoas mais velhas, que são às vezes renitentes e que não querem mudar, como a Sônia e a Sandra vieram falando aí, que a gente tem que mudar, né? A gente precisa de dar espaço a outras coisas da nossa personalidade. Bom, eu vou terminar o programa aqui. Alguma de vocês gostaria de deixar algum depoimento, falar alguma coisa para a gente dar o ponto final? Eu queria agradecer aqui a oportunidade. Gente. Obrigada. Obrigada também, mais uma vez. Também. Queria agradecer o bate-papo, foi ótimo a gente trocar ideia aí. E é o que o José Roberto falou, assim, são provocações, né? A gente traz questões, cada um vivencia de uma forma, e que move o mundo são as perguntas, né, mais do que as respostas. Então, a gente pensar em questionamentos e refletir sobre isso faz muito sentido, e acho que a gente refletiu bastante aqui, só agradeço. Foi muito bacana. Eu acho que quem falou foi o Milor Fernandes. Eu não tenho respostas, eu tenho perguntas. Acho que foi o Milor Fernandes que falou isso. Gente, então tá. Vamos finalizar o programa aqui. Eu agradeço a assistência de vocês. Passa esse vídeo para frente, dá seu like, deixa comentário, faz pergunta. Se você quiser endereçar a pergunta a algum de nós, se quiser endereçar a Deise, a gente acha ela e manda a pergunta para lá. Muito obrigado pela sua presença, dá seu like, compartilha e até o próximo Pontuando com algum assunto muito interessante. Obrigado. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, obrigada, gente.